E aí galera, aqui é o Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre algumas histórias que estão compiladas no Ônibus do Incrível Hulk do Peter David. Vale dizer que quando eu comprei o ônibus e fiz o vídeo aqui mostrando o ônibus para vocês, eu disse que eu não ia fazer um vídeo só das histórias do Hulk, que estão compiladas aqui, que eu faria uma série de vídeos para a gente poder conversar melhor sobre os conteúdos dessas histórias. Inclusive fiz um vídeo já onde eu conversei com vocês sobre a história Paz de Espírito, que é a primeira história que o Peter David escreveu do Incrível Hulk. E hoje nós vamos conversar sobre as edições 331 até a 335, da mensal do Golias Cinza. Sim, o Golias Cinza, até porque nesse período o Hulk é cinza. E ele está cinza por conta de toda aquela questão que ele teve o lance lá do banho nutriente e que o Hulk ele é estabilizado, aquela questão do Banner e do Hulk, porque os dois estavam separados, estavam os dois morrendo, precisou preparar o banho nutriente para reunir os dois de novo, e o Hulk que sai daquela situação é um Hulk cinza. E também existe um outro probleminha, que nós temos dois Hulks nesse período. O outro Hulk, que é verde, é no caso, o Rick Jones. E diante dessa circunstância toda, nós ainda temos todo o problema em torno ali do General Ross, que morreu. A Beth está arrasada com a morte do pai, por óbvio, e os Caça-Hulk, principalmente o Lara Cat, deseja muito dar um jeito no Incrível Hulk, porque toda essa desgraceira aconteceu porque um dia surgiu o Incrível Hulk no mundo. E não interessa se ele é o Rick Jones, não interessa quem ele seja, porque se a bomba gama não tivesse explodido do jeito que explodiu, não existiria nunca o Incrível Hulk. E se o próprio Rick Jones nunca tivesse ido lá para bancar o palhaço, isso também não teria acontecido. Então o sujeito está muito brabo com todas as circunstâncias que aconteceram e também pela colega de equipe que ele gostava dela, que também acabou morrendo. E diante dessa coisa toda, a edição 331 e 332 vão estar reservadas aí para esse embate dos Caça-Hulk contra o Hulk Jones. E também, por sua vez, nós temos o Samuel Stern nessa situação toda, que quer ter acesso à base gama, que quer ter acesso ao próprio Dr. Banner, porque o Stern, que vocês sabem é o líder, não está sendo o líder mais por quanto que ele perdeu seus poderes. A questão da radiação gama não está mais presente nele e ele quer os dons dele de volta. E para isso ele precisa do Hulk, para isso ele precisa do Dr. Bruce Banner. Não bastasse isso, ainda temos o Ramon, que é o tal do ex-marido da Beth, que está ali atrás dela e quer que ela fique com ele novamente. E a Beth está com a cabeça bem bagunçada por conta de todas essas coisas. Acaba acontecendo então que o Banner não está conseguindo se transformar no Incrível Hulk. E ele acaba revelando que no passado ele tinha uma máquina de raios gama que ele acabava usando essa máquina para forçar a transformação no Incrível Hulk. E ele entende que para parar o Hulk precisará de outro Hulk. E diante disso ele acaba se expondo aos raios novamente, se transforma no Hulk. O Stern está ali com ele, aquela coisa toda, e acaba acontecendo então que as situações vão tomando um novo rumo, a coisa pro lado dos Caça-Hulk também não fica boa, até que acaba acontecendo que uma explosão acontece e diante dessa situação toda, a história vai começar a assumir alguns rumos e dentro desses rumos aponta-se, por exemplo, o desejo do Peter David de não trabalhar com vários Hulks, mas com um Hulk só, e também de trazer de volta a existência do líder, enquanto arqui-inimigo do Golias e Esmeralda. E o desejo assim intenso que ele acaba mostrando do Hulk, de dar um jeito de não voltar a ser o Bruce Banner. Como ele não consegue evitar, porque ao ficar de dia ele vai voltar a ser o Bruce Banner, ele então começa a procurar caminhos
para evitar que o Bruce Banner dê um jeito de fazer com que o Hulk nunca mais retorne. E essa é uma questão ali interessante dessa briga interna, dessa briga pessoal que é marcado ali. Depois que passa esse arco curtinho de 2 histórias, na edição de número 333, nós vamos ter uma história chamada Qualidade de Vida, que é desenhada também pelo Todd McFarlane, onde o Incrível Hulk vai dar o jeito dele de tomar um senhor de um pileque, e com isso, bastante bêbado, ele volta a ser o Banner quando amanhece, e o Banner fica de ressaca. E uma vez que o Banner fica de ressaca, ele não consegue, obviamente, dar um jeito de controlar aquela situação com o Hulk, e o Banner acaba preso também por conta dessas coisas todas. E a grande questão na história não é nem o Hulk, tampouco o Banner, mas o xerife da cidade. O xerife da cidade, que é um sujeito que bate na mulher dele, é um sujeito agressivo, um sujeito em que as próprias pessoas da cidade têm medo dele. E a gente vai conhecer um pouco da história desse homem e também um pouco da história dessa mulher e das dores dela, e a forma com que as coisas vão se desdobrar para que essa violência que ele exerce sobre ela e essa opressão, consequentemente, que ele exerce sobre a cidade, venham a cessar, e qual é o papel do Hulk nessa situação toda. É uma história onde o Peter David trabalha bem essa questão da violência doméstica, ele trabalha bem essa questão de jogar a culpa no outro também, ele dá algumas boas pitadas ali de egoísmo e coisas desse tipo, de angústia, de dor, enfim, é uma história bem dramática, a história que é apresentada aqui no Qualidade de Vida. Em seguida, nós vamos ter o Funestas Circunstâncias, onde o Banner, ao amanhecer do dia, ele vai estar num local muito fora do comum e será resgatado ali por um helicóptero, e o Hulk vai ter que encarar o Meia-Vida, que é um sujeito que acabou sendo atingido pela radiação gama e que acaba absorvendo organismos vivos para poder se manter vivo, e ele quer então absorver também o Incrível Hulk para ver se ele volta a ser definitivamente vivo. E diante dessa situação toda, o Banner também vai atrás do Ramon, mais precisamente atrás da Beth, vai encontrar ela com o Ramon, ele vai dar uns empurrão ali no Ramon, vai também levar uns tapas, o Rick Jones está junto ali com ele e vai dar um couro no Ramon. O Banner vai fazer as pazes com a mulher dele, aquela coisa toda, ele vai acabar se transformando no Hulk e, consequentemente, enfrentando o Meia-Vida, e fica aquele lance ali com o Meia-Vida, né, que a coisa não vai acabar por ali, né? E diante disso tudo, vai ter a história do Hulk 335, essa não é desenhada pelo Todd McFarlane, é desenhada pelo John Hadway, onde nós temos uma pitada de terror nessa história. Uma moça, tem um sujeito debaixo da cama da moça, a moça levanta e o sujeito acaba ferindo os olhos dela, deixando ela cega, ela vai acabar trombando no Hulk, o Hulk vai salvar a vida dela. Depois nós vamos conhecer um jovem que trabalha num posto de gasolina, um jovem que tem uma alma violenta, uma alma de um psicopata, e é essa alma que, quando ele dorme, que sai e se materializa e sai matando as pessoas, agredindo as pessoas, e aí ele vai tentar dobrar o Hulk. Por sua vez, o Hulk vai meio que fazer de conta que entra na onda dele, e aí depois o Hulk vai acabar pondo medo, digamos assim, nessa assombração, e vai falar, né, das coisas guardadas, digamos assim, no coração, e de como essas coisas são perigosas. São histórias maravilhosas? Não, ainda não são histórias maravilhosas. Vai melhorando conforme as histórias do Peter David vão sendo contadas, mas são boas histórias. São histórias que, principalmente comparadas muitas vezes com as fases atuais de super-heróis, são histórias muito boas. Mas são histórias boas, são histórias bacanas, são histórias divertidas, e que são histórias também que sempre marcam, né,
camadas de leitura que chamam bastante a atenção. São histórias que carregam consigo um sentido assim bacana e onde o Peter David vai trabalhando várias questões de forma muito inteligente, né? Ou seja, a questão da dor existente na violência familiar, a questão da própria dificuldade relacional dentro do casamento do Banner junto com a Beth, ele trabalha isso bem, a questão também dele com o Banner e como essa tensão entre os dois vai sendo trabalhada e também a forma com que em um dado momento ele trabalha a própria transformação, esse Hulk mais sagaz, esse Hulk mais malandro, esse Hulk que até em alguns momentos parece um pouquinho diabólico por quanto das suas intenções, é um Hulk mais egoísta, embora ele, se precisar, ele estende a mão, mas ele vai estar, via de regra, pensando mais nele primeiro. Ainda tem aquela questão do meia-vida, né, que está naquela, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, e se eu quero viver, qual é o problema de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Ou ainda a questão do próprio líder, que não mede as consequências ou fará qualquer coisa para poder obter de volta a sua inteligência, ou ainda, quem sabe, as questões ali em torno da história desenhada pelo John Hathaway, né, onde existe dentro dali daquele rapaz essa alma sinistra, essa alma sombria, essa alma pesada, e de certa forma o Peter David vai pegando todos esses elementos e mostrando sob muitos aspectos não só o monstro Hulk, mas ele mostra a monstruosidade humana e como ela pode aparecer, como ela pode ser terrível, como ela pode ser, como o ser humano pode ser perverso, como o ser humano pode ser perigoso, como o ser humano pode, de fato, fazer muito mal para as pessoas. Enfim, são histórias que nos põem, muitas vezes, a conversar com o quadrinho e enxergar essas camadas de leitura que são bastante interessantes. Diria a você, leia essas histórias do Hulk, que eu acho que vale a pena, são boas histórias, ainda não são histórias sensacionais do Golias Esmeralda, mas são boas histórias, você pode encontrar elas em formatinho, você pode, de repente, procurar o próprio ônibus do Hulk, que esses dias atrás estava coisa de 160 e poucos reais no site da Panini, por conta de descontos, ou ainda você pode ir atrás dos maiores clássicos do Incrível Hulk, que número 1 e único, né, que compõe essas histórias, ou ainda no encadernado Círculo Vicioso, que tem aquela capa preta, que também tem essas histórias. Enfim, vale a pena a leitura, são boas histórias, e logo eu volto também para a gente voltar a conversar. Quero ver se eu consigo toda semana tá fazendo um vídeo desse do Ônibus do Hulk, até concluir a leitura do Ônibus, conversando com vocês sobre uma porção de histórias por semana, e aí a gente ir visitando melhor essa fase do Peter David escrevendo o Golias Cinza. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E diz aí, lembra dessas histórias? Tá lendo essas histórias? Comprou o Ônibus do Hulk? Não comprou? Vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. Antes de terminar o vídeo, quero pedir a você que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva e dê aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Quero deixar na tela também o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. E também quero pedir a você que, se puder, compre pelos links do canal, que comprando pelos links do canal, tanto na Amazon quanto na Panini, você ajuda muito na manutenção aqui do Eu Leio Gibi. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.